Oi, eu sou a Renata e no vídeo de hoje eu quero conversar com você, trazer uma reflexão aqui no canal sobre o aumento da utilização de medicamentos para tratamento de transtornos de aprendizagem, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então roda a vinheta que eu quero conversar e te trazer alguns dados bem alarmantes pra gente refletir hoje. O primeiro ponto que eu preciso te apresentar é justamente quanto que aumentou a utilização da utilização de medicamentos para tratamento de transtornos. Nos últimos 10 anos, aqui no Brasil, aumentou cerca de 775% a utilização de medicamentos para tratamento de TDAH ou transtornos de aprendizagem. É um número que cresceu muito. E à medida que esta utilização de medicamentos aumenta, outro número que a gente precisa ficar bem atento também aumentou, que é o erro do diagnóstico. Cerca de 75% dos diagnósticos de TDAH são feitos errados, são feitos de forma equivocada. Por que isso acontece? Porque na análise clínica, para a gente fechar um diagnóstico de TDAH, nós temos que analisar o comportamento. Apesar de alguns pesquisadores trazerem, na área da neurociência principalmente, trazerem algumas análises de imagem cerebral dessas crianças que são diagnosticadas com TDAH e mostrar que algumas crianças com TDAH apresentam uma estrutura cerebral diferenciada, para a gente conseguir fechar um laudo de TDAH, ele precisa seguir uma análise comportamental. Então, esse profissional que vai fechar esse laudo precisa analisar minuciosamente o comportamento dessa criança, desse adolescente. E como que é feito? Nós temos lá uma tabela de comportamentos, de 9 tópicos comportamentais, e para essa criança ser diagnosticada com TDAH, ela precisa atingir no mínimo 6 destes tópicos comportamentais. Por isso que é bem importante o profissional que for fechar esse laudo, fechar esse diagnóstico, fazer uma análise bem minuciosa, bem criteriosa, para não acontecer como tem acontecido, esses erros de diagnósticos. Consequentemente, com esse erro de diagnóstico, essas crianças também acabam tomando medicamento sem necessidade. Nós, professores, nós não podemos fechar laudo para a criança, mas o que a gente faz geralmente? Nós encaminhamos essa criança para estes profissionais quando nós acreditamos que elas possuem algum laudo a ser fechado. Mas você sabe quais são os 6 tópicos de análise bem importantes antes de você encaminhar? Hoje eu vou trazer esses 6 tópicos para você saber como que se dá esse processo de encaminhamento, o que você precisa analisar antes de encaminhar para um profissional da saúde, certo? E o meu respaldo aqui vai ser na pesquisa do Anderson, que ele escreveu um artigo lá em 2013, onde ele apresenta 6 tópicos de análise antes da gente encaminhar para um profissional da saúde. E o primeiro tópico é em relação à alimentação dessa criança. Você, professor, pode sim analisar e perguntar junto à família como que tem sido a alimentação dessa criança, procurar saber se ela tem se alimentado adequadamente, se ela tem se alimentado de uma forma saudável, se não tem comido muito doce ou besteira fora de hora, porque isso interfere sim na inquietação desse aluno dentro da sala de aula. Reconhecendo que o fator é a alimentação, então vamos mudar essa alimentação, vamos fazer um trabalho ali com a família, procurar um nutricionista talvez, para ajudar nesse processo de reeducação alimentar e ver se essa inquietação do aluno melhora dentro da sala de aula. O segundo ponto é a falta de proteção probiótica, que também interfere na inquietação do aluno dentro da sala de aula. O terceiro é em relação à educação equivocada. Às vezes os pais precisam de uma orientação parental, que eles falam atualmente, de profissionais especializados para lidar com a educação dos filhos. Porque às vezes esses pais não estão conseguindo lidar com essa educação de uma forma adequada e o filho acaba tendo alguns comportamentos que geram essa inquietação dentro da sala de aula. O filho não conhece alguns limites, não consegue compreender regras, não consegue compreender que dentro de certas situações, alguns comportamentos podem acabar atrapalhando a sua aprendizagem. Então a educação equivocada também é um fator que pode contribuir essa inquietação do aluno dentro da sala de aula. Professor, entenda o que está por trás do comportamento do seu aluno. Conheça a família do aluno para daí você conseguir fazer uma estratégia adequada, conversar com os pais e encaminhar para o profissional adequado também quando for necessário. O quarto ponto é em relação ao trauma emocional. Nós já falamos na live passada, vou deixar aqui um card para você assistir, de situações que geram bloqueio de aprendizagem. Lá eu apresentei 3 situações que podem gerar um bloqueio de aprendizagem e uma delas é o trauma emocional.
Às vezes a criança passou por um período ali muito difícil, passou por um trauma, e isso gerou um bloqueio de aprendizagem nela. Quando isso acontece, é necessário você encaminhar a criança para um psicólogo para ajudar nessa mudança de comportamento, nessa compreensão das emoções. Entenda daí, busque saber com a família se ela passou por algum trauma, busque conversar com os professores das turmas anteriores também, para conhecer a fundo essa criança, para entender o porquê que ela age daquela forma. O quinto ponto é a rotina estressante. Então, busque saber como que anda a rotina desse seu aluno, que está tão inquieto em sala de aula, que não para para prestar atenção no que você está falando, que quer toda hora levantar, que quer toda hora sair da sala. Será que ele não está tendo uma rotina estressante? Porque se ele tiver uma rotina extremamente agitada, uma rotina extremamente estressante, isso vai refletir dentro da sala de aula também. Porque é uma forma dele externalizar o que ele está sentindo, esse estresse que ele está sentindo. Converse com a família. Gente, o diálogo é a principal ferramenta que você vai ter aí para fazer uma estratégia pedagógica para você conseguir atuar de uma forma eficaz em sala de aula, para você conseguir executar o seu trabalho da forma que tem que ser executado. Faça um diálogo com a família, busque compreender qual que é a rotina que tem sido dessa criança. Se tem sido estressante, se tem sido muito agitada, vale a pena você ajudar essa família a reorganizar a rotina, a pensar em estratégias de como pode diminuir esse estresse na vida da criança. E o sexto ponto, mas não menos importante, é que tem aumentado muito o número da exposição, o número de tempo em relação das crianças passam na frente da TV, ou no computador, ou no videogame. Não é novidade, principalmente nesse último ano aí de quarentena, as crianças ficaram expostas durante muito tempo na frente de videogame, de computador, de televisão. E querendo ou não, quando elas estão expostas a essas tecnologias, elas recebem muitas informações. A todo instante recebe estímulos, que podem ser positivos ou negativos. O fato é que não é que você vai proibir o uso dessas tecnologias, não é que você vai falar assim, não, você não vai jogar mais videogame, você não vai mais assistir TV, mas que essa exposição, você precisa analisar quanto tempo que essa criança está exposta. Será que é muito? Porque esse tempo, se for demais, pode sim gerar um pensamento acelerado dessa criança, porque lá no videogame ela precisa criar várias conexões, várias sinapses para criar estratégia e é uma pauleira de informação, uma pauleira de estímulos cognitivos ali. E quando ela chega na sala, ela espera esse pensamento acelerado também, esse pensamento dinâmico igual tem lá no computador. E não é assim que acontece. Então, reflita, veja, analise se essa criança está ficando muito tempo exposta a essas tecnologias e repense na sua rotina, ajude os pais a repensarem a rotina, conversar com os seus alunos também é importante para não passar muito tempo ali na frente, porque querendo ou não, acaba trazendo esse pensamento acelerado à tona e essa inquietação se faz presente dentro da sala de aula. Eu quero saber qual que é a sua opinião deste aumento do uso de medicamentos para tratamento. Não tô aqui sendo contra a utilização de medicamentos, eu entendo sim que tem situações que são super necessárias, mas o nosso olhar enquanto professor precisa ser bem crítico também para encaminhar para o profissional adequado, porque muitas vezes a gente acaba encaminhando para esse profissional fechar o laudo e já é receitado um medicamento sem antes esgotar as outras opções, como essas 6 opções que eu acabei de apresentar para você. Então, professor, esgote as suas opções. Veja se é alimentação, veja se é a falta de proteção probiótica, feche estes tópicos, estes 6 tópicos, faça uma análise bem criteriosa junto com a família e daí sim encaminhe para o profissional adequado. O nosso principal aliado durante esse processo são os psicólogos, eles que nos ajudam a transformar esse comportamento dos nossos alunos em sala de aula sem a utilização de medicamentos. Deixa aqui seu comentário, me conta qual que foi a sua principal aprendizagem e até semana que vem com mais vídeo aqui no canal.